Oi, pessoal, sejam super bem-vindos ao canal da Superfret. Eu sou a Sara Viana, analista de parcerias, e é um prazer ter você aqui com a gente. E eu vou convidar agora para falar com vocês, para dar um alô bem acalorado, o Rafael Duarte, também aqui do time de parcerias. Oi, Rafa! Oi, Sara, tudo bem? Tudo bem, como é que você está? Tudo bem. Eu sou o Rafael, coordenador de parcerias estratégicas. A gente está muito animado com esse novo formato de conteúdo aqui no nosso canal. Um espaço criado especialmente para a gente compartilhar conhecimentos, boas práticas e soluções reais que vão ajudar quem vende online a crescer de forma mais simples. Ao longo dos episódios, a gente vai trazer convidados que são referência no universo do e-commerce, parceiros que, assim como a Superfret, desenvolvem soluções para resolver dores reais de lojistas e empreendedores digitais. Mas o tema do nosso episódio de estreia, né, Sara, não podia ser outro. Como crescer sem complicar. Como simplificar a logística para escalar o seu e-commerce. É isso aí, Rafa. A gente sabe que a logística é ainda um dos maiores desafios de quem vende online, seja pelo custo do frete, pela burocracia ou pela dificuldade mesmo de gerenciar tudo em diferentes plataformas. E é justamente aí que a Superfret entra, Sara. Verdade, Rafa. É simplificar a logística para que o lojista possa focar naquilo que realmente importa, né? Que é atender mais e fazer o negócio crescer. E hoje a gente vai conversar sobre essa simplificação, que essa simplificação é possível na prática, mostrando como a tecnologia e as parcerias certas podem transformar a operação de um e-commerce. Então fica com a gente até o final, vai ter muito insight bacana, dica prática e um olhar real sobre o que funciona para quem vende e quer escalar sem complicar. E para abrir com chave de ouro esse primeiro episódio, a gente tem um convidado super especial aqui da casa, hein, Rafa? Conta pra gente. Sim, e é alguém que entende muito e profundamente o que acontece em cada etapa da jornada do lojista aqui dentro da Superfret. Hoje a gente recebe o Pedro, que é líder de Lifecycle aqui na Superfret. O Pedro lidera estratégias que ajudam nossos usuários a evoluírem dentro da plataforma, desde o início lá da fase de escala, né? Quando a operação já está mais madura. Ou seja, ninguém melhor para falar sobre o tema de hoje, de como simplificar a logística para destravar o crescimento de um e-commerce. Olha o Pedrão aí com a gente. Seja bem-vindo, Pedro! E aí, Sara, e aí, Rafa, que orgulho e honra estar aqui junto com vocês, hein? Que delícia de papo que a gente vai ter hoje aqui, hein? Seja super bem-vindo. É uma honra para a gente ter você aqui como nosso primeiro convidado desse webinar. A gente tem certeza que você vai trazer muita coisa para somar aqui com dores de empreendedores desse Brasilzão. Seja muito bem-vindo, Pedro. Tenho certeza que você vai agregar muito conhecimento aqui para quem está nos ouvindo. Então, bora mergulhar no tema e entender como simplificar a logística pode ser um verdadeiro motor de crescimento para quem vende online. A palavra é toda sua. Boa, obrigado, gente. Obrigado, Superfret, aqui pelo convite, o espaço também. Bom, pessoal, qual que é a ideia aqui hoje, tá? É a gente ser bem prático, né? Bem em cima desse tema, que é crescer sem complicar, né? A logística é parte fundamental disso. Então, a gente vai passar desde o momento onde que a logística decide a venda, como ela também remove esses atritos, né? A gente precisa ganhar conversões ali dentro desses processos. E para isso, a gente vai fechar com ganchos práticos e próximos passos para vocês saírem daqui já podendo aplicar tudo no dia a dia de vocês, né? E eu queria deixar aqui muito claro que em todo momento vocês vão reparar que a gente vai trazer alguns insights, desde esse momento 1 aqui, entendam que a Superfret consegue apoiar vocês em todas essas etapas da jornada, né? Ela entra muito como meio para destravar esse crescimento, né? Muito ali para quem está no início, já tem uma escala também ali do teu negócio, então vamos passar por muito conteúdo legal aqui, espero que vocês gostem, então simbora, né? Vou aqui compartilhar alguns slides com vocês, mas a ideia não é ficar pegada ao slide, vou trocando aqui um bate-papo mais para a gente ter uma conversa gostosa aqui e a gente seguir em cima do conteúdo para nos orientar e não ficar só apegado aí. Primeiro ponto que eu queria trazer aqui para a gente começar a falar onde que a logística bate nessa conversão, né? Até coloquei uma frase ali que é o frete, ele é um ponto de decisão crítico em cada etapa da jornada. Entender como ele impacta é fundamental para converter mais.
E aí, pensem comigo aqui. Quando a gente está fazendo uma compra, passando ali pela jornada mais tradicional, a gente faz uma busca sobre algum produto que a gente quer. A gente geralmente vê ali via Google, por exemplo, a gente acha um anúncio, acha ali aquele produto, entra na loja virtual. E quando a gente começa a entender qual é o produto que a gente quer especificamente, a gente vai cair no que a gente chama de PDP, a página de produto. Essa página é o primeiro step que eu quero trazer aqui para vocês, para a gente comentar, que é onde a gente tem, geralmente, as primeiras dores do usuário. Dores essas que podem ser imagens dele saber como que é aquele produto, como ele fica em determinados locais, qual que é a descrição desse produto, como é que eu tenho todas as informações ali sobre ele, tamanho, peso, qualidade, diferenciais que ele tem. E aí tem um ponto que eu estou trazendo aqui de dor, que é o cliente, quando ele chega nessa parte, ele pode até ver o preço, mas se ele não tiver clareza de quanto que ele vai pagar de frete e em quanto tempo vai chegar, isso pode ser uma dor gigantesca. Isso pode ser um fator decisório se ele não tem essa clareza nesse momento, para ele ir para outro lugar buscar esse mesmo produto e acabar não comprando com você. Como é que a gente resolve essa situação? Logo de cara, já dá ali os preços e prazos de forma bem visível. Um botão para ele calcular esse frete de forma rápida, para que ele tenha todas essas informações. Vamos matar essas objeções que estão ali no subconsciente desse nosso cliente, para que ele diminua a ansiedade e aumente o desejo sobre aquele produto. Quando a gente vence essa etapa da página de produto, que é uma etapa que o cliente ele é muito racional, ele faz comparativo, ele pesquisa, a gente acaba entrando num processo que ele é mais emocional. Ele já decidiu o que ele quer, ele já está confiante, ele vai para o carrinho. E no carrinho, se não tem opções claras para ele sobre qual que é o frete, qual que é o meio de pagamento, como que funcionam os próximos passos, ele desiste. E aqui esse carrinho é uma das etapas que a gente vê até o maior abandono, né, da sessão ali daquele usuário dentro dos e-commerce que a gente acompanha aqui, quando chegam na Superfrete. Eles falam que tem muita dor. Quando o cliente até quer o produto, ele adiciona no carrinho e ele sai, que ele não está com clareza de algumas informações. E aí, uma dica que eu trago aqui para vocês de solução é trazer justamente uma ancoragem de frete. Frete econômico, frete express, colocar as opções de pagamento de forma bem detalhada para que ele não tenha dúvida nesse processo. Quando a gente passa do carrinho, cada vez mais a gente vai deixando com que o cliente fique mais perto de obter aquilo que ele está desejando. E aí a próxima etapa, que é o checkout, ali é onde que a gente tem que ter a maior segurança para esse nosso cliente. Existem vários fatores ali que contribuem com isso. Fatores como segurança, de o site ser confiável, botar ali segurança para ele colocar os dados de transação do cartão dele. Mas vou chamar a atenção aqui sobre a parte onde a gente fala muito sobre as transportadoras e as políticas claras de envio, entrega e devolução. Se eu, enquanto cliente, vou para um processo de chegar no checkout e fazer a minha transação, eu tenho que ter muito seguro, porque ali é o passo onde é o último passo que me separa de ter o meu produto, aquilo que eu estava desejando, aquilo que eu pesquisei. Então, a gente tem que trabalhar nessa etapa do checkout, diminuindo essa insegurança do usuário, principalmente quanto à entrega, que ele já está naquele momento pensando, eu vou pagar, eu já começo a pensar naquele produto, eu quero saber quando que chega, se eu não tiver a clareza de quando chega, repetir se as informações que eu vi na página do produto e agora no carrinho e no checkout forem diferentes, me gera fricção. Cada vez que eu tenho um ponto de fricção aqui, gerado por falta de clareza, ou que eu não estou dando segurança para o usuário, eu afasto ele da minha conversão, que é o meu objetivo para ele. Então, esse é o ponto que a gente tem que trazer para ele, muita segurança. E aí tem um ponto aqui que é super importante no quarto passo que eu trago aqui para vocês, que é, geralmente a gente pega e-commerces que estão chegando aqui no Superfrete e vê que eles acham que quando passou do checkout, acabou o processo de venda. E a gente acaba vendo que eles se frustram bastante por isso, porque o pós-venda é tão importante quanto a venda. Por quê? Esse produto não chegou para esse cliente. Ele ainda não está com aquilo que ele estava desejando. E se ele ficar com aquela pergunta, que é a dor que eu coloquei ali para vocês verem,
onde está o meu pedido? Ele vai começar a abrir ticket, ele vai começar a mandar mensagem nos seus canais de atendimento no Instagram, ele vai começar a falar da sua marca, e você não quer que ele tenha uma experiência negativa com você, enquanto ele ainda não recebeu o pedido. Então, uma das maneiras da gente trabalhar muito bem isso é colocar o rastreio para ele, informar para ele a todo momento que eu postei o produto está em encaminhamento, já saiu do centro de distribuição e foi para a cidade dele, se já está na mesma cidade, qual que é a expectativa de entrega. Então, essa relação do pós-venda, ela é muito importante para que a gente consiga trabalhar com esse nosso cliente, para que ele tenha uma ansiedade menor, de novo, e também tenha uma confiança que aquele produto vai chegar, é aquilo que ele estava desejando, aquilo que ele viu ali na telinha, né, seja no celular ou no computador, vai chegar para ele no prazo que ele esperava, ele está conseguindo acompanhar, ele consegue se planejar, e aí, consequentemente, a gente encerra esse ciclo. Então, a logística, pessoal, bate muito dentro dessa conversão em todas as etapas desse funil. E aí, não negligencie em nenhuma dessas etapas, porque cada conversão que a gente faz nessa etapa, podem ter certeza que vai aumentar muito o resultado final de vocês. Para a gente dar sequência aqui, a gente falou muito de todas as etapas, mas eu quero dar um passo atrás agora de falar como é que a gente faz para aumentar esses pedidos hoje, né? Logo de cara, quais são essas alavancas que a gente tem para aumentar os nossos pedidos. Aqui, vou colocar 4 steps para vocês, não necessariamente um é mais prioritário do que o outro, mas é mais para a gente ter consciência de que focando exatamente onde a gente precisa atuar, tem maior necessidade, a gente consegue gerar resultados que são bem grandes aqui para o nosso negócio. E a primeira coisa que eu tenho para trazer para vocês é trabalhar em cima de oferta. A oferta, junto com esse preço, ele tem que ser competitivo, mas o principal é que tem que ter um valor percebido que justifique aquela compra. Ou seja, eu posso, às vezes, ter um produto igual, eu tenho um produto A, o concorrente vende esse mesmo produto. O que diferencia a gente, se é o mesmo produto? Tempo de entrega, frete é algo que diferencia, quantidade de reviews que tem dentro do teu site falando sobre a experiência que as pessoas tiveram com você. Então, tudo isso compõe esse valor percebido que faz muita diferença para aquele cliente. Então, esse passo aqui, às vezes a gente fica muito apegado a colocar o preço mais barato e, na verdade, o que a gente precisa se preocupar é quanto que aquele cliente está vendo de valor que justifique aquela compra comigo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu até comentei um pouco aqui dentro do primeiro, que é essas provas sociais. Mas aqui, não se apeguem à prova social somente do produto. Falem também das provas sociais do processo de entrega. Como é que foi aquela experiência, né? Saber que o produto é de qualidade é uma parte do processo. Mas se a experiência de entrega for ruim, ele não vai comprar contigo. Às vezes o produto não é um produto próprio que você fabrica, é um produto que você está, né, distribuindo ali. Então, a pessoa às vezes até sabe da qualidade do produto, mas se ela não tiver confiança em você, isso passa muito pelo processo de entrega, ela vai acabar optando por comprar em outro lugar, que está gerando para ela esse valor percebido, só que num outro lugar. Não é sobre preço, é sobre experiência. Então, aqui a gente tem que ficar muito atento. Seguindo aqui, comentei para vocês, quando a gente estava falando do funil, desse frete na página do produto. Ele não pode ter fricção. A gente tem que fazer com que essa etapa seja instantânea. O usuário tem que chegar e decidir de forma rápida, para que isso não seja algo que ele precise gastar tempo pensando. Como eu tenho que fazer para poder entender todos os cenários que eu tenho aqui em relação ao frete. E por último, o CTA tem que ser claro, pessoal. Não tem que ter distração aqui. Esse caminho que a gente quer levar ele, que é direto ali para o caminho, para o checkout, depois pós-venda, seguindo aquele funil que eu mostrei para vocês, tem que ser muito claro, né? Então, o que eu geralmente costumo falar aqui é que o CTA que a gente está colocando, ele não pode competir com a atenção de outros elementos da tela. Ele tem que ser claro e direcional. Eu não posso ter ele competindo com outros lugares para que eu não tenha o quê? Desvio de foco. Eu tenho sempre que levar aquele usuário para o objetivo que eu construí. Aquela página que eu construí meu site, que é fazer uma venda, mas uma venda com qualidade. Então, focando nesses 4 pilares, a gente consegue aumentar esses pedidos hoje. Só que aumentar pedido não é somente a única alavanca que a gente tem. Estou falando muito com vocês aqui sobre remover atritos, né? E parte de simplificar esse processo
da logística é sobre não é só sobre as entregas, né? É sobre eliminar esses pontos de fricção que estão travando o seu crescimento. E às vezes a gente pega alguns clientes aqui que eles estão tão focados em só querer aumentar, ou seja, é sempre no mais, e vender mais, colocar mais, que fica obscuro ali sobre, cara, como é que a gente pensa nesse cliente, começa a resolver as dores que ele tem, como é que a gente abaixa a ansiedade, tira os atritos imperceptíveis, muitas das vezes, se a gente passa de uma vez só, que acompanha aquele funil que eu comentei com vocês. E aí, para a gente começar a falar sobre remoção de atritos, o primeiro tópico que eu queria trazer aqui para vocês, em cima de prazo, é sobre a estimativa de entrega. Essa linguagem tem que ser clara, pessoal. Se hoje, por exemplo, é quarta-feira, e eu coloco que o frete vai ser de 3 a 5 dias úteis, o que eu tenho na cabeça desse cliente? Beleza, são 3 dias úteis, começa a contar quarta, quinta, sexta chega? Começa a contar de quinta, então é quinta, sexta, sábado conta, não conta, vai chegar segunda-feira. Eu preciso ficar fazendo conta de algo que teria que ser claro. Eu não posso ter essa fricção ali na jornada, porque eu tenho outros pontos que esse usuário vai querer entrar mais no detalhe e descobrir qual que é a estimativa de frete, não pode ser um deles. Então, uma sugestão que eu estou trazendo aqui para vocês é colocar na linguagem do dia a dia dele. Quando que vai chegar o teu produto? O teu produto chega na próxima quarta, na próxima quinta. Vocês conseguirem entrar no nível de detalhe, chega quarta tarde, quarta noite, e notificando ele ao longo do tempo também para acompanhar essa primeira experiência, isso tudo fica mais fluido. Se eu sei que vai chegar na próxima quarta, não preciso ficar fazendo conta de cabeça de quantos dias úteis são. Tudo isso ajuda a aumentar a conversão, diminuindo esse atrito, que ele pode parecer pequeno, mas faz toda a diferença na escala. O segundo ponto aqui são os custos que têm que estar previsíveis, né? As regras têm que ser muito claras. Eu até coloquei aqui que se esse usuário ele tem surpresa no fechamento do pedido, toda aquela construção de autoridade, valor que você gerou lá no início para ele, ela se perde. Ele perde confiança na marca, no produto. Isso para você, no médio e longo prazo, é gravíssimo. Então, eu não posso falar com ele que o frete custa X reais e vai ser entregue em tantos dias na página do produto e chegar no carrinho ser um valor totalmente diferente. Eu estou trazendo para ele uma expectativa, um alinhamento de expectativas único. Ele viu uma coisa, ele comprou a ideia naquele primeiro momento com aquela informação. Se a informação lá no final do processo, principalmente no checkout, que é uma parte que ele está transacionando, que é acessível, for diferente, gerou fricção, gerou atrito, ele sai do ponto emocional para ir para um ponto racional, ele vai vir para outros pontos ali com você, ele deixa essa compra para depois e você acaba perdendo uma venda naquele momento ali por conta de um detalhe que era um atrito que você mesmo pode ter gerado para ele. Seguindo aqui, o outro passo que eu quero trazer para vocês vem muito nessa parte que eu falei do pós-venda, esse rastreio ativo por canal. Onde que o seu cliente está? Onde que ele gosta de ser informado sobre onde o produto dele está chegando? É pelo WhatsApp? É pelo e-mail? É pelo SMS? Você tem que estar onde o teu cliente está. Esse rastreio, informar, olha, fiz a postagem do produto, você consegue acompanhar por aqui, por esse link. Olha, o teu produto vai chegar para você, eu falei que era na quarta, olha, ele vai chegar hoje, já tem uma informação ali. Quanto mais automatizado esse processo, melhor para você. Mas o ponto aqui principal é, você tem que informar o teu cliente que o produto dele está em tal local da jornada de entrega no canal que ele está. Coloquei WhatsApp, e-mail, SMS, mas tem que vir de você nessa tua relação com ele, de entender mais sobre o seu cliente para informar, para que não seja um atrito ali para ele. E por último, pessoal, como a gente já está falando desse parte do pós-venda, as políticas têm que estar muito claras, né? Esses atritos que geram ali. E se eu não gostar, como é que eu faço para devolver? Qual é a política de devolução? Essas trocas, elas têm burocracia, não tem? Com quem eu falo? Tudo isso são atritos que esse usuário tem durante a jornada, que se você consegue dar clareza para ele, quando ele vai vindo a tua loja, vai indo nesse processo, vira um processo fluido, vira um processo gostoso ali para ele, e a compra, que é de um produto que muitas das vezes é de desejo,
vira uma experiência muito positiva, ele tem vontade de voltar a comprar, ele indica, ao invés de ser algo que gera um atrito para ele, ele fica desconfiado e acaba tendo que ir pesquisar mais e acaba vindo para um ponto muito mais racional e deixa para depois ou até mesmo vai comprar o mesmo produto em outro lugar que ele teve essa confiança. Então, falei um pouco de alavancas com vocês de crescimento, mas trazendo aqui que remover os atritos são tão importantes quanto para aumentar a sua taxa de conversão, né? O fato de você vender mais não é só sobre olhar para o produto, o processo de logística tem que estar acompanhando toda a tua jornada para que ela não seja um problema. O tema aqui, né, como é que a gente cresce sem complicar e usando a logística para simplificar, parte muito desse lugar. Como a gente, enquanto lojista, coloca as alavancas certas de crescimento ali para o nosso negócio crescer, mas pensando pelo usuário, como é que eu diminuo a ansiedade dele e removo atritos e fricções. Falei um pouquinho aqui com vocês, né, mais uma ótica de funil, e aqui trazendo alguns dados que são importantes, que é, geralmente, beleza, Pedro, entendi aqui, tá, onde que está esse gargalo todo, né, que a gente está comentando aqui. Eu vou trazer aqui 4 indicadores que eu vou falar para vocês que são faróis, tá? Para você olhar onde que a tua operação está perdendo venda. Falei muito sobre a página de produto, e aqui tem um dado que a gente pegou de mercado do e-commerce como um todo, né, no ano de 2024, que 82% dos clientes, eles simulam o frete na página do produto. Pode parecer uma coisa meio óbvia, mas é onde justamente a gente não coloca intencionalidade para mexer ali, para deixar claro. Só pelo fato de você deixar o frete lá disponível na página do produto, não quer dizer que o usuário está usando, que ele está vendo, que ele está acompanhando dentro do storytelling que a sua página está colocando ali para ele e que faz sentido com a jornada dele. Então, ele geralmente, olha, eu achei aquele produto, eu estou vendo as imagens, estou vendo a descrição aqui embaixo, estou vendo as formas de pagamento, estou vendo o frete aqui. Geralmente, essa é a ordem que ele vê. Das disposições das informações. Se o frete fica lá embaixo, você tem muita informação sobre método de pagamento, muitos detalhes ali, você nem dá um scroll na página e vê o frete, ele já perdeu aquilo ali, ele está num processo mais racional, ele não está com todas as informações claras. Às vezes é uma compra de necessidade, se você mostra para ele que a entrega é rápida, é express ali, opa, já vem um outro ponto de segurança, mantém ele ali dentro daquela página, faz com que ele queira avançar dentro do processo. Então, estou trazendo esse dado aqui, que olhar a quantidade de simulações dentro da sua página de espectro de produto pode ser um indicador muito importante para a sua taxa. Por exemplo, está abaixo desses 82%, que é o dado que a gente está trazendo aqui de mercado, é muito provável que tenha boas oportunidades ali para você melhorar a sua taxa de conversão. Falei com vocês sobre o abandono lá no checkout, logo no início, mas aqui trazendo que esse abandono após o frete. Depois que as pessoas colocam no frete e tem uma experiência negativa nele, eles costumam abandonar. Frete caro, frete que demora, não tem clareza do frete, tem N opções de frete, modalidades ali, tem 10 packs, 10 SEDEX ali, e para ele fala, cara, qual que eu escolho? Vixe, está muito confuso, não está claro, tô caindo fora. Geralmente é assim que o seu usuário pensa. Às vezes você está colocando tanta opção ali, achando que está melhorando a experiência para ele, quando na verdade está gerando mais fricção. Então, 35% das pessoas abandonam a jornada de compra delas quando vem em frente. Isso é um indicador, um farol ali que eu coloco para vocês. Outro ponto aqui que é super importante, entrando na parte da pós-venda, é essa parte do rastreio, né? 68% das páginas de rastreio são visualizadas, então dê autonomia para o teu usuário ver onde o produto dele está chegando, para ele não ter que ficar mandando mensagem para você toda hora, né? Ocupando o tempo ali do teu time de venda, do teu time de atendimento, para que ele consiga ter a sensação de controle também. Eu comprei o pedido, eu estou no controle, eu sei que dia que vai chegar, eu consigo me planejar, opa, mudou o status aqui, se eu tenho dúvida, eu consigo falar onde que está. Essa sensação é muito importante para esse cliente, porque dá para ele a segurança de saber exatamente em que passo está aquilo que ele comprou. E esse dado aqui, que né, quase 70% dessas páginas de rastreio são visualizadas, mostra que ter essa página ali para esse cliente final faz toda a diferença, principalmente quando ele está no momento de compra e pode vir a se tornar uma recompra ali dentro do seu site. E por último, não menos importante, como a gente falou aqui no passo anterior do processo de pós-venda, medir NPS, medir o CSAT, pós-entrega, como é que está a satisfação
do teu usuário ali, do teu cliente, quanto ao teu processo como um todo. Faça pesquisas com esses clientes, como é que foi, como é que o produto chegou rápido, chegou na expectativa, como é que foi o processo, se teve dúvidas durante, o que poderia melhorar. E aí é sempre tentar trabalhar nessa zona de excelência, né? Do NPS ali, para que a gente consiga tirar os melhores insumos ali desse tipo de pesquisa para melhorar cada vez mais o nosso processo. E aí, seguindo aqui o nosso papo, o que o frete te ajuda a vender? Já entrando aqui em pontos práticos, colocando aqui para a gente, né, esse frete que ajuda a vender, a gente geralmente fica lá com algumas opções dentro da tela, e eu estou trazendo duas coisas aqui super importantes, né? Até coloquei ali para a gente oferecer de forma clara e trabalhar essas ancoragens na decisão. O cliente escolhe, mas ele pode desistir também dentro desse processo. Então, opa, se eu tenho um frete que ele é mais barato, mas ele demora mais, e eu tenho um frete que é mais caro, mas chega mais rápido, eu posso ter essa opção cliente. Trabalha essa coragem junto com ele. Eu dou para ele a informação, ó, essa era a melhor opção, o melhor preço está aqui. Eu tiro essa dúvida dele. Eu começo a falar as respostas sobre algo que talvez ele nem tenha perguntado, mas eu estou gerando o quê? Aumento de confiança dentro do processo. E até coloquei ali que quando a gente trabalha essa ancoragem de duas opções, ou mais, né? Duas opções ali é o dado que eu estou trazendo, a gente tem um aumento de conversão, né? Ele chega ali até 23% quando a gente só tem uma única opção. E aí, essa única opção não necessariamente é de uma transportadora. Você pode combinar transportadoras. O ponto mais importante você tem que deixar o teu cliente escolher. O que ele quer? Ele quer mais rápido? Ele quer pagar mais barato? Ele não suporta. E aí, a gente está falando do cliente decidindo, mas você pode trazer isso para ele como estratégias. Quero um frete que seja mais fixo, eu quero um frete que seja gratuito, para, né, nem ter essa fricção do frete. Tudo isso parte de estratégias que você pode utilizar para que o frete te ajude a vender mais, né? E aí, lembra do que eu comentei das provas sociais ali? Falei um pouco, né, dessa parte do review, mas tem outros tipos de provas sociais. Logo das transportadoras que ele conhece pode gerar essa confiança. Se eu conheço, por exemplo, o Correios, e vejo ali, falei, cara, eu sei como o Correios entrega, eu sei que o entregador vai vir aqui, ele vai bater, tudo mais, eu sei que tem uma agência de Correios aqui perto, eu estou bem localizado, mas se eu não conheço, por exemplo, a Log, a gente Log, igual eu coloquei no print ali, eu fico um pouco mais na dúvida de como que é o processo, aí talvez eu vou escolher a opção de cima, que talvez seja mais cara, mas eu só escolhi isso porque eu não conheço o outro processo. Então, colocar essas logos ali é muito importante para que gere essa confiança nesse usuário, né? De novo, tem N outras formas do frete te ajudar a vender mais, que é muito mais um trabalho estratégico, e pegando o que eu falei agora há pouco, de fazer as pesquisas com esses usuários, né, os teus clientes, vai te ajudar a trabalhar em cima do que faz sentido para ele, e não só da especulação do mercado, o que a gente acha, né? Esse é um ponto super importante aqui. E aí, já aqui para uma linha mais final, pessoal, é sobre as expectativas, né? A gente tem que ir num processo que a minha recomendação para vocês não é só entregar o que estava prometido, né? Vamos trabalhar muito mais sobre o processo de superar essas expectativas, né? Promessa que a gente tem que ter, ela tem que ser realista, tem que ter uma experiência que é encantadora, porque essa transparência, além dela gerar confiança, ela reduz a ansiedade. E aí até coloquei aqui um exemplo de rastreio detalhado. Então, opa, eu cheguei num momento onde o pedido foi confirmado. Agora eu estou vendo que ele está em trânsito, eu estou vendo que ele saiu para entrega, ele foi entregue, eu estou tendo toda essa visibilidade. Enquanto logística, eu sei o que está acontecendo com aquele pedido, eu posso proativamente falar com o meu cliente, né, que acabou de comprar comigo, mas também estou dando a autonomia para ele olhar como está o processo dele, depois de entrega. E até coloquei aqui 2 comentários que a gente viu de lojistas aqui da Superfret, que foram muito legais nessa parte, né? Então, opa, recebi antes do prazo, a entrega foi super rápido, o rastreio funcionou perfeitamente, né? Da Marina ali falando, opa, ó, como é que é interessante, nem falou do produto. A experiência dela foi tão legal que ela deu um review super legal ali, né? Outro ali, que é o do Roberto, é que eu adorei poder acompanhar cada etapa pelo WhatsApp. Foi tranquilo o tempo todo. Então, opa, eu coloquei ele num momento, né? Onde que ele estava no controle. Ele conseguiu acompanhar, ele se organizou para aquilo. E isso é muito importante. Então, vamos sempre trabalhar. A minha sugestão aqui para vocês é que a gente tenha promessas realistas e que a gente supere as expectativas para que a gente gere confiança
desse nosso cliente e a gente reduz essa ansiedade, né? Que é um dos pontos aqui que a gente mais trabalha na Superfrete, né? E aí, falando de encerramento aqui, voltando lá naquele ponto do funil, que é um ponto de decisão crítico, o ponto principal é que se você também tem um trabalho menor na operação, você vai ter mais vendas. E aí, explicando isso na prática, passando aqui o slide, que se você otimiza de alguma forma todos aqueles pontos que eu falei para você, então tendo uma gestão centralizada, né, que ofereça para você uma forma de garantir que todas essas dicas que eu dei para vocês aqui ao longo desse nosso bate-papo consigam estar bem configuradas, bem disponíveis tanto para o teu cliente, mas fácil para você, você vai ganhar tempo. E esse tempo que você está recuperando, ele vira tempo para você olhar para a campanha, olhar para o produto. Tudo isso gera mais transparência, reduz tickets, reduz abandono, que a gente sabe que são dores que vocês vivem no dia a dia. Esses checkouts com a estimativa de entrega aumentam as taxas de conversão da tua loja. E esse pós-venda ativo eleva a satisfação e joga para a gente um poder que é muito forte, que é o da recompra, da indicação. Então, encerro aqui falando, né, do conteúdo com vocês, que menos tempo na operação vai levar vocês a terem mais vendas. E aí, a Superfrete entra muito bem nisso, né? Só contando um pouquinho aqui para vocês, a gente nasceu para resolver esse problema. A gente tem um foco muito grande de pequenos e médios, desde 2020 que a gente foi focado, até os dias atuais, onde que a gente está num crescimento acelerado, ajudando mais de 120 mil lojistas como você a terem um processo logístico super qualificado, trazendo ali clareza e transparência para o teu cliente final, trabalhando de forma muito simplificada para que o teu processo, tanto de venda quanto logístico que compete aqui dentro da Superfrete, ele seja o mais natural possível, justamente para tirar a tua fricção, para que você consiga ter mais tempo para focar, né, nas campanhas, no teu produto, para vender mais e toda essa parte da logística, que é onde a gente simplifica para você, se torne, né, um ponto onde que vai ser virada de chave para o teu negócio. E aí não poderia não poderia deixar de falar sobre essa parte de inovação e melhoria contínua, né? Falei muito de pesquisa com vocês, a gente faz muito pesquisa aqui com os nossos clientes para sempre estar nesse movimento de inovação e melhoria contínua. Como é que a gente deixa cada vez mais simples esse processo logístico? E qual que é o ponto legal disso aqui? Quando a gente está falando de logística, é o core do nosso negócio. O core do negócio de vocês é vender os produtos que vocês estão disponibilizando. Se cada um trabalha com foco dentro desse core e se junta, a chance de dar sucesso é muito grande. Então, a promessa realista que eu faço para vocês é que a Superfrete vem como esse ponto para simplificar toda a tua parte logística, né? Desde os pontos mais simples ali de colocar um frete bem disponível, com clareza sobre prazos de entrega, um valor extremamente competitivo também para fazer diferença naquele valor percebido para o teu cliente final, até a tua burocracia do dia a dia de entender, trabalhar com rastreios, fazer gestão das suas etiquetas e tudo isso cada vez mais otimizando com base no feedback de vocês. E se eu pudesse fazer um paralelo, colocando aqui em algumas escalas aqui para vocês, é que a gente tem autoeconomia, baixo custo, baixa fricção, alta conveniência. Como é que a gente trabalha dentro desses quadrantes, né? Quando a gente está falando ali de baixa fricção e gerando alta economia, a gente está falando aqui da Superfrete ajudar vocês, reduzindo em até 80% o valor desse frete, né? Comparado ali a alguns balcões de transportadoras. Então, aqui eu estou falando muito mais do que só o valor de frete que você vai pagar, mas também a percepção do teu cliente. Imagina que ele está comprando um produto de R$50 e o frete é 30. Mas, poxa, o frete está quase o preço do produto, não vale a pena. O valor percebido dele, só pelo preço, já fica muito ruim. Ele sai na hora, ele vai buscar esse produto em outro lugar. E quando a gente está falando ainda da baixa fricção e o baixo custo, eu estou trazendo para você um recurso que é sem mensalidade, ele não tem custo oculto, nem para o seu cliente, nem para você. Usando a Superfrete, além de você ter esse ganho da simplificação do teu processo logístico, você não tem que pagar nada mais por isso. Você vai pagar o preço da etiqueta. E olha que interessante, você só vai ter que fazer esse investimento quando você vender. Se você não vender, você não tem esse investimento para ser feito. Então, a gente está muito mais preocupado em te ajudar a vender mais, se colocar como meio para que o seu processo logístico aumente a sua taxa de conversão, para que você venda mais, mas também para simplificar o teu processo enquanto empreendedor, que a gente sabe que é difícil, sabe que é uma dor, e se você não tem que pagar nada mais por isso,
vira uma vantagem competitiva também. Ponto importante aqui, quando a gente fala de baixo custo e alta conveniência, é que você pode emitir usando seu CPF, seu CNPJ, você pode acessar ali pela nossa plataforma web. A gente tem o nosso aplicativo também, que já está indo mais para 3, 4 milhões de download aqui dentro desse período que a gente está, desde 2020. Então, falei de reviews ali para vocês, né? Todas as plataformas ali, né, iOS, Android, vocês podem entrar lá na loja, vão ver que tem comentários mega positivos. A gente tem as nossas integrações com diversas plataformas, lojas aí, mais de 20 integrações, Nuvem Shop, Yamp, Shopify, FácilZap, WhatsApp, várias aqui também, com vários reviews ali sobre a experiência das pessoas usando o nosso produto. Então, tudo isso, né, baixo custo, tendo uma alta conveniência para vocês. E quando a gente une, né, a alta conveniência e a alta economia, a gente está falando o quê? Do processo de centralização das suas etiquetas, como é que você faz o gerenciamento e a gestão do teu processo logístico em um único lugar. E lembra daquele ponto que a gente falou sobre você trabalhar o rastreio? Aqui no Superfresh a gente tem um rastreio que você consegue disponibilizar para o teu cliente, né, para ele ter essa autonomia ali de verificar onde que está o frete, como é que a gente, enquanto Superfresh, te ajuda a disponibilizar cada vez mais essas informações nesse lugar, gerando alta conveniência e alta economia também. Então, no fim, pessoal, o que é a promessa realista aqui, de novo, né, junto com vocês, é que a gente ajuda, né, nesse processo de cálculo de frete na emissão de um desconto. Para que você consiga vender mais com até 80% de desconto, mas muito mais olhando de um cenário que a Superfresh te apoia enquanto empreendedor, enquanto lojista, do que só ser um ponto ali que vai gerar uma etiqueta para você e você vai pagar mais barato. Dei várias dicas aqui para vocês de como é que o frete influencia em todas as etapas da jornada, e se essas etapas elas não forem bem feitas, no fim, o que a gente vai ter é um cenário de baixa conversão, uma alta frustração de você enquanto lojista. E a gente sabe que quando a gente está empreendendo, é um sonho, às vezes, que nasce pela necessidade, nasce pela oportunidade, e a gente se posiciona muito nesse lugar de apoiar esse empreendedor ali, esse lojista, né, principalmente os pequenos e médios lojistas ali, que a gente sabe que não é uma jornada fácil, e convido vocês aqui a se juntarem comigo e mais de 120 mil clientes que a Superfresh tem, a simplificar esse processo logístico e crescer junto com a gente. É isso, pessoal. Sarinha, Rafa, sei que estendi uns minutinhos aqui, mas obrigado pelo espaço. Queria agradecer vocês aqui, agradecer a Superfresh, espero que tenha gerado boas ideias, bons insights aí, e que esse pessoal cresça bastante aí. Pedrão, foi show demais. Você deu uma senhora aula aqui para a gente. Foi um prazer enorme te receber aqui nesse nosso primeiro webinar. Muito obrigada pela sua presença, por compartilhar tanta coisa boa aqui com a gente. Eu acho que deu para entender bem como dá para simplificar a logística e como ela pode ser um ponto de virada para quem vende online, quem quer escalar um e-commerce sem se perder nessa parte operacional. Muito obrigada, você deu show. Né, Rafa? Com certeza, Pedro, obrigado pelos insights, foi um aulão. E é interessante a gente ver, né, como o lojista começa a ter uma operação mais organizada, fretes mais competitivos, menos burocracia, tudo centralizado, ele fica muito mais estratégico e ganha tempo e liberdade para focar no que realmente faz o negócio crescer, né? Rafa, esse é justamente o propósito da Superflex, né? Ajudar o e-commerce e a crescer sem complicar, né? A gente acredita que quando a logística deixa de ser um obstáculo, ela transforma em uma aliada do crescimento. Pedro, valeu mais uma vez pela troca, por abrir esse primeiro episódio com a gente. Tenho certeza que não teria sido um começo melhor. E obrigado mesmo. Foi excelente, excepcional. Boa, pessoal, agradeço de novo, muito obrigado, e estou de olho aqui para acompanhar os próximos também, né? Ansioso para os próximos episódios que vão vir aí, que vão ser tão bons quanto. E para quem acompanhou até aqui, nosso muito obrigado também. Esse novo espaço ele foi criado para trazer conversas que realmente ajudam quem vende online, com convidados que vivem o dia a dia do e-commerce e tem soluções práticas para resolver os principais dores aí de todos os lojistas. Nos próximos episódios, a gente vai receber especialistas e parceiros da Superfresh para falar sobre temas como gestão de loja, marketing, atendimento, automação e muito mais. Tudo com um objetivo em comum: te ajudar a vender mais, com menos complicação, é claro.
Então já aproveita, se inscreve no canal para não perder os próximos encontros. E se ainda não usa Super Frete, é só criar sua conta gratuita e já começar a simplificar o frete da sua loja hoje mesmo. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!